Vitória do povo. Aprovada a PEC do Bolsa Família. A reta final na transição de governo com a entrega dos relatórios técnicos e os destaques da semana na Rede Povo de Comunicação. Eu sou Thaís Ladeira e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Hoje é quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Eu converso com você do estúdio de podcast da Rede Povo de Comunicação. Meus cabelos são castanhos e também grisalhos. Uso pequenos brincos e anéis e hoje não uso fones de ouvido externo. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo. O povo está muito perto de entrar de novo no orçamento. Foi aprovada a proposta de emenda constitucional à PEC do Bolsa Família na noite de quarta-feira, dia 7, no Senado Federal. Depois de uma grande atuação da bancada dos senadores do PT, articulando com senadores e senadoras da base aliada e outros, a votação deu maioria para que os programas sociais do novo governo Lula saiam do teto de gastos e possam virar realidade. Isso vai significar recursos para dar continuidade ao Bolsa Família que, ao contrário das mentiras que estão sendo espalhadas, vai continuar sim a partir de janeiro de 2023 com o governo Lula. E foi ele, Lula, com a sua força política e credibilidade, que saiu vitorioso também desta primeira aprovação no Senado, conseguindo recursos para o seu novo governo. A proposta segue para a Câmara dos Deputados e deve ser votada na próxima semana. É isso, Brasil. Vamos confiar que nosso país vai voltar a crescer, a se desenvolver e principalmente vai distribuir seus recursos, incluindo de novo o povo no orçamento. Bem, vamos relembrar a semana a partir de agora. E na segunda-feira, o Jornal PT Brasil recebeu o nosso senador pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Ele conversou com Amanda Guerra sobre vários assuntos, entre eles o fortalecimento das políticas sociais como farmácia popular, programas de acesso à água, mais creches, merenda escolar e tantos outros que dependem de orçamento fora do teto dos gastos. Vamos acompanhar. O objetivo é simples, é garantir recursos, Bolsa Família, universidade, programas socioambientais, usar parte da arrecadação para investimento público que vai gerar emprego e renda. Não tem dinheiro para o programa Farmácia Popular. O orçamento perdeu 407 milhões só na questão HIV/AIDS, na prevenção. Falta dinheiro para merenda, para transporte, para creche. Reduziram 96% do valor destinado aos programas de acesso à água para consumo humano. As universidades tiveram o seu orçamento reduzido e o caixa raspado agora. 33 milhões de pessoas passam fome. Seria inexplicável para qualquer homem público explicar por que votou contra o eixo, né? Que seria os R$600, mais os 150 e todos os desdobramentos que aqui nós explicamos. É isso mesmo, gente. Vale lembrar que a importância desse destravamento dos recursos públicos está sendo diariamente confirmada pelo sério trabalho feito pelos grupos que integram o governo de transição. Está cada vez mais evidente, com números e dados levantados pelos grupos de trabalho, de que há um desmonte do Estado brasileiro e um rombo gigantesco nos recursos do país. O responsável por esse caos tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro e o seu desgoverno. O que o novo governo vai fazer é incluir o povo no orçamento. Isso significa colocar dinheiro na mão do povo, concretamente. Mas outra ação igualmente importante é criar formas, mecanismos de participação da sociedade nas decisões sobre o que fazer com o orçamento público. Para falar sobre esse assunto, recebemos na segunda-feira o Raimundo Bonfim. Ele é coordenador da Central dos Movimentos Populares e a gente relembra parte dessa entrevista agora. Esse grupo de participação social tem feito diálogo com vários dos GTs e tem 3 atribuições. Uma é fazer um diagnóstico do desmonte da participação social por parte do governo atual. Segundo, apresentar as diretrizes gerais a partir do que já estava contido no programa de governo para uma participação social mais efetiva,
mais eficaz, né? E terceiro, apresentar uma ideia do órgão administrativo responsável pela participação social. Vale repetir, o atual governo deixa os mais variados serviços públicos à beira do colapso. No boletim da Rádio PT, a repórter Thaísa Vitória falou sobre a piora desta situação no mês de novembro, com vários bloqueios no orçamento público. Vamos ouvir. Desde o início da transição, integrantes dos grupos técnicos alertam para o risco de colapso dos serviços públicos. A situação se agravou em meados de novembro, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, promoveu o 5º bloqueio no orçamento de 2022, de mais de 5 bilhões de reais. Entre os setores mais prejudicados estão saúde e educação. O orçamento para o MEC em 2023, de 12 a 15 bilhões de reais, está abaixo do valor mínimo para o básico funcionar na área, como o fornecimento de merenda e distribuição de livros didáticos. Faltam recursos até para o papel higiênico das universidades. Só o corte na educação infantil foi de cerca de 96%. As universidades e institutos federais de educação estão prestes a não concluir este ano, porque a verba de custeio também foi suspensa. Fora isso, a ausência de uma política que desse conta, por exemplo, do que aconteceu durante a pandemia. Quando as aulas tiveram que ser suspensas, a gente funcionou remotamente, com muita precariedade. Essa lacuna de aprendizagem nós vamos ter que cuidar, com todo o esforço que foi feito pelos nossos professores e professoras. E enquanto a arrecadação federal bate recorde, mais de 14 mil médicos residentes em hospitais federais e 200 mil bolsistas da CAPES não serão pagos neste mês de dezembro por conta dos bloqueios orçamentários no Ministério da Educação. O deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, conversou na terça-feira com Amanda Guerra no Jornal PT Brasil sobre o caos financeiro do governo Bolsonaro. Nada justifica a educação, as finanças do país, as ações de governo que mexem com a vida da população, tá diante desse caos financeiro. Com os caixas vazios, as universidades sem dinheiro, as instituições ligadas ao MEC sem recursos, 3 mil, 4 mil, fala-se de 5 mil obras só na educação, abandonadas, paralisadas, sem repasse de recurso. Como é que fica a merenda escolar sem ser reajustada por 5, 6 anos? As crianças hoje já não conseguem mais ter uma merenda adequada. E os cortes no orçamento, no apagar das luzes deste desgoverno, afetam principalmente a população mais vulnerável. Em entrevista também ao Jornal PT Brasil, nesta terça-feira, a secretária nacional de mulheres do PT, Anne Moura, chamou a atenção para o retrocesso de políticas públicas voltadas para o público feminino. O que a gente ficou mais horrorizado foi exatamente com a questão da diminuição do orçamento para o enfrentamento da violência e também o 180, que salva muitas vidas, a desestruturação dele, fazendo com que aumente o feminicídio, né? Você vai ter um retrocesso muito grande da política pública para as mulheres. E aqui eu não posso deixar de registrar esse compromisso tão importante do presidente Lula com o Ministério da Mulher, com a igualdade salarial, pautas que ele trouxe para o centro dessa campanha, e de dizer que nós somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, e com toda certeza a nossa luta é também para fazer parte da política, não para ser maioria, mas para ter igualdade nos espaços, igualdade de condições, inclusive de disputa. E tem que ser uma política de Estado. Perceba que para as mulheres ocuparem a política, a gente não tem creche, as mulheres, a sua grande maioria, estão passando fome. Como é que as mulheres vão se organizar para disputar um processo eleitoral se elas precisam de uma urgência imediata, que é cuidar da sua família, que é cuidar dos seus filhos? É isso. Lembrando que todos esses conteúdos estão disponíveis na íntegra no canal da TV PT no YouTube, no site da Rádio PT e nas redes do partido. Que Bolsonaro quebrou o Brasil, todo mundo já sabe. A pergunta agora é: o que fazer
para reparar esse mal. Durante coletiva do GT de Indústria, Comércio e Serviço, nesta quarta-feira, o coordenador dos grupos técnicos do Gabinete de Transição, Aloísio Mercadante, falou sobre como deve ser encaminhada a reforma tributária para reverter esse cenário de terra arrasada. Em relação à reforma tributária, nós estamos trabalhando fortemente e vai ser feita uma oferta posteriormente ao ministro da Fazenda para que ele coordene e oriente e decida a proposta do governo. Mas o que nós estamos sentindo é que há uma possibilidade de uma grande convergência no fundamental da reforma tributária. Em linhas gerais, simplificar, desburocratizar tributos, desonerar investimento, desonerar a folha de pagamentos, reduzir o peso relativo dos impostos indiretos, que são regressivos, impostos sobre consumo, que no Brasil é em torno de 49% do PIB, e o aumento da progressividade do imposto de renda pessoa física e também modificar o peso do imposto de renda pessoa jurídica para avançar em relação à taxação de lucros e dividendos. Só tem 2 países do mundo que não o fazem. Esse debate no Congresso também avançou bastante e precisa ter muito diálogo, porque se não tiver acordo, você não consegue fazer. E olhando para frente, a semana que vem promete. Tem diplomação do presidente Lula na segunda-feira, dia 12, os últimos dias de Copa do Mundo, todo mundo na torcida para o Brasil seguir na competição e ainda a tramitação da PEC do Bolsa Família na Câmara dos Deputados. Nesta quinta-feira, o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, falou para a Rede Povo de Comunicação sobre a expectativa com relação à aprovação da PEC. A PEC ela tem um sentido lógico, né? Não é só, vamos tirar o Bolsa Família do teto. Sim, nós queremos que exista um pacto de combate à fome, mas estamos de forma transparente dizendo para o Brasil, nós queremos esse recurso para fazer isso. Não é para inchar a máquina do Estado, não é para aumentar custeio, é para investimento, para ativar a atividade econômica importante, para gerar emprego e para garantir minimamente o funcionamento do Estado brasileiro. E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias da Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na sua avaliação. Mas antes de me despedir de vocês, eu não poderia deixar de falar da campanha para a festa da posse de Lula. O site para a arrecadação de recursos para contribuir com a organização já está no ar. A doação de cada uma vai ajudar no transporte e logística do grande público, no alojamento e acolhimento das pessoas, na montagem da estrutura dos shows e as atrações do Festival do Futuro, no reforço da segurança, fundamental, né, gente? Nas exibições culturais e muito mais. Para doar é simples, rápido, seguro e totalmente online. Anota aí. Acesse doe.pt.org.br. Você vai poder escolher contribuições de R$ 13 a R$ 1.064, pagando com Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. Faça parte desse momento inesquecível. Juntas e juntos, vamos à festa da posse mais popular da história do Brasil. Agora sim, desejamos um começo de semana com saúde, paz e tranquilidade, muita energia boa para ajudarmos todos a reconstruir esse lindo país. Até o nosso próximo encontro com Lula presidente, mais um 13 Minutos.